Olá pessoal, o tema da aula de hoje é autovalores e autovetores. Antes de a gente estudar o que são esses objetos de álgebra linear, a gente precisa lembrar que toda matriz representa uma transformação linear. E por que é que toda matriz representa uma transformação linear? Porque se eu pegar uma matriz 2 por 2 e eu multiplicar essa matriz por um vetor xy, eu vou obter o seguinte sistema linear, resolvendo isso daqui. 2 vezes x, isso dá 2x, 1 vezes y dá 1y. O que eu estou fazendo é fazendo a multiplicação de matrizes, né? E 0 vezes x é 0x e 2 vezes y é 2y. Então, como eu tenho aqui uma matriz 2 por 2, eu posso definir uma transformação de vetores do tipo xy, ou seja, vetores do R2 sendo transformados em vetores do R2 de acordo com essa fórmula aqui. 2x mais y e 2y. Então, representar uma transformação linear dessa forma ou dessa forma é exatamente a mesma coisa. Da mesma forma, aqui a gente tem uma outra matriz B, e essa matriz ela vai representar uma transformação do R3 no R2, porque se eu multiplicar essa matriz por qualquer vetor de tamanho 3, eu vou ter, para a primeira linha, 3x mais 2y mais 0z, e para a última linha, multiplicando por essa coluna, nós vamos ter x mais 9y mais 3z. Então, eu poderia dizer que essa transformação ela é uma transformação de vetores desse tipo aqui em vetores que são do tipo 3x mais 2y e x mais 9y mais 3z. Então, é importante que fique muito claro para a gente que qualquer matriz pode representar uma transformação linear, ou qualquer multiplicação de matrizes por um vetor. E lembra que quando a gente está trabalhando com matrizes que são quadradas, ou seja, matrizes 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, isso significa que a gente está trabalhando com transformações que vão de um espaço e tem como chegada o próprio espaço. Então, nesse caso, a gente tem uma matriz que os valores que entram nessa matriz ou nessa função que está aqui são valores do R2 e os valores que saem dessa função também são valores do R2. E aí, esse XY aqui, ele pode representar qualquer ponto desse plano que eu tenho, ou desse espaço, se eu estiver tratando disso aqui. Então, basicamente, nas aulas anteriores, a gente estava estudando qual era o efeito dessa multiplicação em alguns pontos XY que a gente fez, que a gente estudou de acordo com um triângulo. E a gente via, então, que algumas vezes isso fazia o triângulo se alongar, fazia o triângulo diminuir, fazia o triângulo inverter, fazia ele mudar de posições, ser refletido de acordo com o eixo, ou coisas desse tipo. Então, a gente viu que as matrizes elas têm uma aplicação importante na computação gráfica, e foi esse o exemplo motivador que nós tivemos na aula passada. Então, por exemplo, se eu quiser saber, de acordo com essa matriz aqui, qual que é a transformação, digamos, do vetor 2, 0, eu posso fazer isso de duas formas. A primeira forma é substituir esse x que eu tenho aqui por 2 e os y por 0, e aí eu vou ter qual a imagem desse vetor após a transformação, ou então multiplicar essa matriz por esse vetor. Então, multiplicando essa matriz por esse vetor, nós vamos ter só, a título de exemplo e de retomada isso, nós vamos ter isso aqui.
Então, 2 vezes 1 dá 2 e 1 vezes 0... Opa, 2 vezes 2 dá 4 e 1 vezes 0 dá 0. Então, aqui nós vamos ter 4. 0 vezes 2 dá 0 e 2 vezes 0 dá 0. Então, a transformação do vetor 2, 0 é igual ao vetor 4, 0. Então, a título de exemplo, mas da mesma forma, eu poderia encontrar essa transformação utilizando essa relação aqui, onde nós teríamos 2 vezes 2 mais 0, porque o x vale 2 e o y vale 0, e 2 vezes 0. E a gente sabe que isso aqui vai dar 4 e 0 da mesma forma. Então, são duas formas de representar uma mesma transformação. E aí, na aula passada, a gente viu também que esses vetores, eles podem se comportar de diversas formas quando a gente está trabalhando com transformações do plano no plano, ou seja, do R2 no R2. Então, imaginem que eu tenha aqui o meu plano XY e que eu tenha esse vetor aqui que eu vou chamar de vetor V. Eu sei que depois que esse vetor ele passa por alguma transformação que eu vou chamar T de V, esse vetor pode ter a imagem dele aqui, por exemplo. Então, essa daqui poderia ser uma imagem do vetor V. A gente poderia ter outra imagem do vetor V que estivesse nesse quadrante aqui. Essa daqui poderia ser uma outra imagem para o vetor V se eu tivesse uma outra transformação. Eu poderia ter uma outra imagem para o vetor V que poderia estar, por exemplo, nesse sentido aqui, se eu tivesse uma segunda transformação. Então, a gente sabe que essas imagens que eu tenho do meu vetor V, elas vão depender da transformação que eu tenho, ou ainda, elas vão depender da matriz pela qual eu estou multiplicando o vetor V, certo? Mas na aula de hoje, a gente está interessado especialmente naqueles vetores que eu vou ter uma transformação em que o resultado vai ser um múltiplo desse vetor. Então, olha só, digamos que eu tenha esse aqui como vetor V, e que depois desse vetor passar por uma transformação, que eu vou chamar de T3 de V, ou seja, uma terceira transformação que eu não sei qual é, eu obtenha esse vetor aqui. Estão vendo que esse vetor está na mesma direção, mesmo sentido que o vetor original. Então, a gente pode dizer que esse vetor aqui, ele é, na verdade, um múltiplo do vetor V. E esse múltiplo eu estou chamando de lambda, que é uma letra grega qualquer. E aí, olha só o que acontece. Então, eu tenho uma transformação tal que esse vetorzinho aqui, em especial, ele se transformou em um múltiplo dele após passar por essa transformação. Então, a gente vai dizer que para essa transformação T3, esse vetor que eu tenho preto aqui, ele é chamado de um autovetor dessa transformação. E esse tanto que eu vou multiplicar o meu vetor V, ou essa quantidade que indica o quanto ele vai ficar maior ou o quanto ele vai ficar menor, ela é chamada de autovalor dessa transformação. Então, o que é geometricamente um autovetor e o que é um autovalor? Um autovetor, ele é um vetor que depois de passar por uma transformação, o resultado disso é um múltiplo desse vetor. Então, por exemplo, vamos imaginar como quando a gente trabalhava com uma ideia de função. Lembra que nas ideias de função a gente tinha um domínio, e nesse caso o domínio é o R2, e o meu contradomínio também é o R2, porque eu estou falando de transformações que vão do plano para o plano. Quando eu tenho um vetor V, esse vetor passa por uma transformação e chega como imagem
em um múltiplo desse vetor, então a gente diz que esse v é um autovetor e que esse lambda é chamado de autovalor. Quando a gente está fazendo transformações lineares com vários vetores, como a gente fez na aula passada, então na aula passada a gente tinha, por exemplo, um triângulo, e esse triângulo era formado por 3 vetores, ou 3 pontos, né, que representavam o fim desse vetor. Pode ser que alguns desses vetores, depois de passar pela transformação, sempre se transformem em um múltiplo do vetor original. Então, esses vetores eles são chamados de autovetores. E essa quantidade pela qual eles são esticados ou comprimidos é chamada de autovalor de uma transformação, que também pode ser chamado de autovetor ou autovalor de uma matriz, porque toda transformação linear pode ser representada através de uma matriz. Então, vamos imaginar que a gente tem uma transformação linear do R2 para o R2, e essa transformação ela é dada por essa regra aqui. A primeira coordenada vai ser 2x mais y e a segunda coordenada vai ser y mais 2x. Na verdade, era para ser x mais 2y, porque senão os dois são iguais, né? X mais 2y. Aí, a gente sabe que essa transformação T, ela pode ser representada por uma matriz, e essa matriz, ela vai ser a matriz 2, 1 e 1 e 2. Como que eu faço, professor, para chegar nessa matriz? Para chegar nessa matriz, eu preciso substituir esses vetores aqui por 1, 0 e 0, 1 e colocar nas colunas o resultado da transformação desses vetores que formam essa base do espaço do R2. Então, quando eu substituir pelo vetor 1, 0, aqui eu vou ter 2 e aqui eu vou ter 1. Quando eu substituir pelo 0, 1, aqui eu vou ter 1 e aqui eu vou ter 2. E isso vai me dar essa matriz aqui como representante. Eu quero verificar se esse vetor e esse vetor, eles são autovetores dessa transformação, ou então, se eles são autovetores dessa matriz aqui. Para eu saber isso, basta eu encontrar a imagem de cada um desses vetores por essa transformação e ver se essa imagem vai ser um múltiplo do vetor original. Então, o que eu tenho que fazer é, a transformação do vetor v precisa ser um múltiplo desse vetor v. Então, eu vou fazer a transformação do vetor 1 menos 1. Para isso, eu preciso pegar a matriz de transformação, que é essa daqui, e multiplicar pelo vetor 1 e menos 1. Ao fazer essa multiplicação, a gente vai obter 2 menos 1 e depois 1 menos 2. E como resultado disso, a gente tem 1 e menos 1. Então, olha só o que acontece. Quando eu fiz a transformação desse vetor aqui, como resultado, eu encontrei o próprio vetor. Esse próprio esse vetor aqui, eu posso escrever como sendo uma vez o vetor 1 e menos 1. Ou seja, eu encontrei que o resultado da transformação desse vetor é uma vez esse próprio vetor. Então, a gente pode dizer que esse vetor que eu tenho aqui, o vetor 1 menos 1, é um autovetor dessa matriz, e que esse número que eu tenho aqui, ele é um autovalor dessa matriz. Agora, a gente vai testar se esse vetor aqui é um vetor que pode ser chamado de autovetor. Para isso, eu preciso encontrar
a transformação do vetor 2 e 1. A transformação do vetor 2 e 1 vai ser, então, a multiplicação da matriz de transformação vezes o vetor 2 e 1. E com isso, a gente vai encontrar 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 2, 2, e 2 vezes 1, 2. Como resultado para isso aqui, nós vamos encontrar 5 e 4. E aí eu pergunto a vocês, tem como eu escrever esse vetor aqui como um múltiplo desse vetor aqui? Ou seja, existe algum número que eu multiplique por esse vetor aqui que como resultado eu tenha esse? A gente pode até tentar. Se fosse 2,5, por exemplo, 2,5 vezes 2 ia dar 5, mas 2,5 vezes 1 não dá 4. Se a gente tentasse o 4 para atender a de baixo, 1 vezes 4 dá 4, mais 2 vezes 4 não dá 5. Então, esse daqui não é um autovetor. E aí, a gente poderia ficar fazendo testes para vários outros vetores e ver quais deles que são autovetores e quais que não são. Então, vou fazer um teste aqui, por exemplo, para o vetor 3 e 0. E eu quero testar se esse vetor é um autovetor dessa matriz. Para isso, a mesma ideia anterior. Multiplico aqui pelo vetor 3 e 0. Como resultado, a gente vai ter 2 vezes 3, que é 6, mais 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 3, que dá 3, mais 2 vezes 0, que é 0. E como resultado, a gente tem 6 e 3. E aí, eu posso escrever este vetor como um múltiplo deste vetor? Nesse caso, não. Então, esse daqui não é um autovetor. Eu espero que vocês tenham entendido, então, qual é a ideia para a gente, o que é um autovalor, o que é um autovetor. Então, um autovetor é um vetor que depois de passar pela transformação, ele se torna um múltiplo dele mesmo. Então, isso que é um autovetor. E esse múltiplo que a gente tem aqui é chamado de autovalor. O que a gente está interessado na aula de hoje é determinar como encontrar os autovalores e autovetores. Uma matriz, ela pode ter muitos autovalores e autovetores. E a gente ficar testando se um autovalores e autovetores, e a gente ficar fazendo testes para isso pode ser uma coisa um pouco demorada. Então, a gente precisa encontrar uma estratégia para encontrar todos os autovalores e para encontrar todos os autovetores de uma matriz, de uma forma eficiente, sem ser por tentativa. Então, vamos pensar que o que é um autovalor e um autovetor? Esses autovalores e autovetores, a definição deles é a seguinte, que eu vou ter um autovetor se como resultado da transformação eu tiver um múltiplo desse vetor, certo? Eu sei que toda transformação, como a gente viu anteriormente, ela pode ser representada por uma matriz multiplicada pelo vetor, foi o que a gente viu aqui. Eu queria saber qual era a transformação desse vetor, então eu poderia multiplicar uma matriz por esse vetor. Nós vamos chamar essa matriz, para ficar diferente, nós vamos chamar essa matriz de A. Essa matriz A, basicamente, é a matriz que vai conter os coeficientes da transformação. Então, uma matriz A multiplicada pelo vetor V precisa ser igual a um múltiplo desse vetor para que isso aqui seja um autovetor. E é claro que isso aqui não pode ser nulo, né? Porque se isso aqui for zero, a gente sabe que o resultado sempre vai ser verdadeiro.
Vou fazer algumas manipulações algébricas agora para a gente determinar como encontrar essa estratégia, então. Vou passar isso aqui para o lado de cá diminuindo. Então, a matriz A vezes o vetor V menos lambda vezes o vetor V vai ter que ser igual a zero. E aí, uma das coisas que a gente pode fazer numa matriz, quando a gente tem uma matriz, é que se a gente multiplicar essa matriz pela matriz identidade, a gente viu que o resultado não se altera, né? Porque sempre que eu pego uma matriz qualquer e multiplico pela identidade, a gente viu que o resultado é a própria matriz. Então, uma coisa que eu vou fazer aqui é multiplicar isso daqui pela matriz identidade. Então, eu vou manter isso aqui igual e vou multiplicar isso aqui pela matriz identidade, porque isso não causa nenhum efeito na minha multiplicação. E, na verdade, eu estou fazendo isso porque a gente precisa ter dimensões iguais aqui nessa multiplicação. Aí eu gostaria que vocês percebessem que aqui a gente tem o vetor V multiplicando aqui e multiplicando aqui. Eu vou colocar esse vetor V em evidência. Colocando esse vetor em evidência, a gente vai multiplicar o V por A menos lambda vezes a matriz identidade. E isso aqui tem que ser igual a zero. Nós vamos estar atentos a isso que nós temos aqui dentro agora. Por quê? Quando que isso aqui vai ser igual a zero? E esse zero é vetor nulo, né? Porque a gente está trabalhando com matrizes aqui e vetores. Quando que isso aqui vai ser igual a zero? Isso aqui vai ser igual a zero quando o vetor V for o vetor 0, 0, mas isso não importa muito para a gente. Ou então, quando essa matriz aqui for a matriz nula. E aí a gente vai ter que isso aqui vai ser igual a zero. Só que tem um problema. Se essa matriz aqui tiver somente a solução nula, porque pode ser que a gente tenha somente a solução nula, então a gente vai ter zero aqui e zero aqui, ou seja, a gente não vai encontrar nenhum autovetor. Então, uma das coisas que a gente vai fazer é, a gente vai dizer que para que isso aqui não tenha somente a solução nula, que é a solução óbvia, o determinante dessa matriz aqui, ou seja, o determinante de A menos lambda vezes a matriz identidade, precisa ser igual a zero. Por que isso? Isso precisa acontecer porque se o determinante de uma matriz for diferente de zero, isso significa que essa matriz só vai ter uma solução. Como aqui a gente está falando de um sistema homogêneo, ter uma solução significa somente a solução nula. Então, para que isso aqui não tenha somente a solução nula, o determinante dessa matriz aqui precisa ser igual a zero, porque quando ele for igual a zero, a gente pode ter múltiplas soluções. E aí, com isso, a gente vai conseguir determinar, ao resolver essa equação aqui, a gente vai conseguir determinar qual é esse valor lambda que nós temos aqui, que é o alto valor. Depois que a gente descobrir qual é esse alto valor, a gente vai poder utilizar, então, esse valor para determinar quais são os autovetores dessa matriz. E como que a gente vai fazer isso? Vamos entender esse processo utilizando um exemplo. Bom, vamos lá então. Eu sei que para que eu tenha autovalores que não são nulos, ou seja, que não são zeros, essa equação aqui precisa ser satisfeita. Percebam que eu estou trabalhando com uma matriz que é uma matriz 2 por 2, então, para eu encontrar esses valores lambdas, eu sei que o determinante da matriz A menos lambda vezes a matriz identidade precisa ser igual a zero. Vou substituir alguns valores que nós temos aqui. Vamos lá, então, a matriz A é essa matriz aqui.
1, 2, 4 e 3, menos lambda vezes a matriz identidade. Para que as ordens batam nessa subtração, essa matriz identidade precisa ser a matriz identidade de ordem 2. E isso tudo precisa ser igual a zero. Para resolver esse determinante, eu vou primeiro fazer essa multiplicação aqui e depois eu vou fazer essa subtração de matrizes. Então, o determinante de 1, 2, 4, 3 menos lambda vezes uma matriz vai ser lambda vezes 1, lambda, aqui 0 e aqui lambda. E isso tudo precisa ser igual a zero. Então, o determinante agora da subtração dessas duas matrizes vai ser 1 menos lambda aqui, 2 menos 0, 2, 4 menos 0, 4, e 3 menos lambda é 3 menos lambda. E aí, isso tudo precisa ser igual a zero. Eu quero o determinante dessa matriz que está aqui. Para calcular o determinante de uma matriz 2 por 2, eu vou precisar, então, multiplicar a diagonal principal menos a multiplicação da diagonal secundária. Então, eu vou ter 1 menos lambda, que vai multiplicar 3 menos lambda, menos 4 vezes 2, que é 8, e isso tudo precisa ser igual a zero. Quando eu resolver essa equação aqui, eu vou determinar, então, quais são ou quais são os valores de lambda. E com isso, eu vou encontrar, então, quais que são os meus autovalores dessa matriz. Essa equação que a gente encontrou aqui, ela recebe um nome especial quando a gente calcula esse determinante. Isso aqui é chamado de polinômio característico de uma matriz. Dando continuidade, a gente vai precisar resolver essa equação, então. Para resolver essa equação, eu vou executar essa multiplicação que está ali. Então, 1 vezes 3, 3, menos 1 lambda, menos 3 lambda, mais lambda ao quadrado menos 8 igual a zero. A gente está vendo que isso aqui se transformou em uma equação do segundo grau. Então, vou deixar ele na forma padrão, lambda ao quadrado, menos 4 lambda, menos 5, igual a zero. Para resolver essa equação, eu vou utilizar soma e produto, então, multiplicado tem que dar menos 5 e somado precisa dar 4. Dois números que multiplicados dão 5 e que somados dão 4 são o número 1 e o número 5. A gente só precisa decidir qual deles que vai ser negativo. Nesse caso, é o menos 1. Então, a gente vai dizer que o meu lambda 1 é igual a menos 1 e que o meu lambda 2 é igual a 5. Se vocês resolverem por fórmula de Bhaskara, vocês vão encontrar exatamente a mesma coisa. E resolvendo isso daqui, a gente encontra, então, a solução para o nosso problema, que é que esses dois valores aqui são os autovalores dessa matriz. E aí tá, determinamos então quais são os autovalores dessa matriz. Agora, a gente precisa também determinar quem são os autovetores. Que eu já vou dar continuidade para a gente fazer tudo de uma vez só. Bom, nós já sabemos que lambda 1 igual a menos 1 é um autovalor e que lambda 2 igual a 5 é um outro autovalor. E aí, eu sei também que, pela definição, o que é um autovetor? Um autovetor é um vetor que quando eu multiplico pela matriz de transformação, me dá como resultado um múltiplo desse vetor. Se a gente analisar essa equação aqui, a gente tem quem é a matriz A, a gente tem quem é a matriz, ou a gente tem qual é o valor de lambda.
Então, a gente pode determinar o vetor v utilizando isso que a gente tem aqui. A gente já fez algumas transformações com essa equação e a gente determinou que o vetor v vezes essa matriz aqui precisa ser igual a zero. Ou ainda que a, vou fazer um risquinho aqui, que a menos lambda vezes a matriz identidade precisa ser igual a zero, multiplicado por v ainda, precisa ser igual a zero. Como eu conheço esses valores de lambda que eu tenho aqui, então eu vou substituir esses lambdas e determinar quem é o vetor v. Então, a gente vai ter que fazer isso para os dois casos. Para o primeiro caso, onde o lambda é igual a menos 1, e para o segundo caso, onde o lambda é igual a 5. Então, vamos começar para lambda igual a menos 1. Quando o meu lambda for igual a menos 1, eu vou substituir isso aqui na minha matriz. Então, a minha matriz A, voltando lá em cima, é 1, 2, 4, 3. Menos o meu lambda, que é 1, ou seja, menos menos 1, multiplicado pela matriz identidade, que é 1, 0, 0, 1. Isso aqui tudo multiplicado pelo vetor v, que nesse caso eu vou dizer que é xy. Isso precisa ser igual a zero. Então, eu vou primeiro fazer aqui dentro essa multiplicação. Eu sei que isso, menos menos 1 dá 1, né? Então, aqui eu vou ter 1 vezes essa matriz, e vai dar essa própria matriz. Então, na verdade, o que eu vou precisar fazer aqui dentro dos parênteses é somar essas duas matrizes. E somando essas duas matrizes, a gente vai ter 1 mais 1, 2, 2 mais 0, 2, 4 mais 0, 4, e 3 mais 1, 4. Isso multiplicado pelo valor xy precisa dar 0. E aí, o que a gente precisa fazer, se a gente for fazer essa multiplicação, eu vou fazer ela pequenininha aqui, mas a gente não precisa fazer isso. A gente vai ter 2x mais 2y igual a 0 e 4x mais 4y igual a 0. E a gente transforma isso aqui para a forma de matriz, que na verdade já está pronto aqui, e resolve isso utilizando um método de resolução de sistemas lineares. Então, eu vou precisar resolver esse sistema, e agora eu vou resolver isso de vermelho para indicar que eu estou resolvendo o sistema. Para resolver, ou para escalonar essa matriz aqui, que é o que é necessário para resolver o sistema, eu vou ter que zerar esse valor que está aqui. Para zerar esse valor que está aqui, eu vou copiar aqui embaixo primeiro, para a gente escrever quais são as operações. Eu posso fazer menos 2 vezes a linha 1, mais a linha 2 e substituir a linha 2. E aí a linha de cima vai ficar igual, e a linha de baixo ela vai ser 0, 0. Tendo a matriz escalonada dessa forma, a gente vai ter por conclusão que aqui na última linha, nós temos então que 0y é igual a 0. Ou seja, o meu y vai ser uma variável livre, ele pode receber qualquer valor, e eu vou dizer que esse valor é t. Da linha que nós temos em cima, a gente tira que 2x mais 2y é igual a 0. Como eu disse que o meu y vale t, então nós vamos ter 2x mais 2t igual a 0. E daqui a gente vai tirar que o x é igual a menos t. Então, a nossa solução, que ela é da forma xy, ela vai ser o meu x vale menos t e o meu y vale t, que é o valor que nós temos ali. Isso aqui ainda pode ser escrito como t que multiplica o valor menos 1 e 1. E quando a gente encontra isso aqui como solução, a gente tem, então, que um alto valor que a gente encontrou, ou melhor,
A partir do alto valor lambda igual a menos 1, a gente encontra um alto vetor que é t que multiplica o número menos 1 e 1. O que é que isso significa? Que todos os múltiplos desse vetor aqui, eles são os autovetores dessa matriz. E por que são todos os múltiplos? Porque eu tenho um t multiplicando aqui. Então, o autovetor 1, que eu vou chamar assim, vai ser o autovetor menos 1 e 1. Esse foi o primeiro autovetor. Na verdade, esse daqui é um vetor que representa toda uma família de vetores, ou seja, todos os múltiplos dele. Agora, a gente precisa analisar que aqui em cima a gente encontrou um autovetor, que é o menos 1 e 1, para esse alto valor. A gente precisa fazer a mesma coisa para quando eu tenho o lambda igual a 5, porque é outro alto valor que eu tenho aqui. Então, como anteriormente, a gente vai fazer o seguinte: para o lambda 2 igual a 5, a gente vai seguir exatamente os mesmos passos. Eu sei que A menos lambda vezes a matriz identidade multiplicado pelo vetor V precisa dar o vetor nulo. Então, o processo vai ser o mesmo. A matriz A é 1, 2, 4 e 3, menos o lambda, que é 5, que multiplica a matriz identidade. Isso tudo multiplicado pelo autovetor xy precisa dar o vetor nulo. Quando a gente for fazer essa multiplicação, a gente precisa fazer primeiro essa multiplicação e depois a subtração, né? Então, aqui eu vou ficar com 1 menos 5, isso vai dar menos 4. Aqui eu vou ficar com 2 menos 0, que dá 2. Aqui eu vou ficar com 4 menos 0, que dá 4. E aqui eu vou ficar com 3 menos 5, que dá menos 2. Isso tudo vai multiplicar o vetor xy, isso vai ter que ser igual ao vetor nulo. Ou seja, para eu encontrar esse número, esses dois xy que representam o meu autovetor, eu vou precisar resolver esse sistema linear. Para resolver esse sistema linear, eu vou precisar escalonar essa matriz aqui. Menos 4, 2, 4 e menos 2. Opa, não preciso multiplicar, né? Porque eu só vou trabalhar com a matriz. Então, para zerar esse valor que está aqui, o que eu posso fazer é somar a linha 1 com a linha 2 e substituir a linha 2. E aí a gente vai ficar com a primeira linha vai ficar igual. Na segunda linha, quando a gente somar, a gente vai ficar com 0, 0. Da linha de baixo, a gente vai tirar aqui 0y é igual a 0, ou seja, o meu y pode receber qualquer valor. Da linha de cima, a gente tem que menos 4x mais 2y é igual a 0. E aí, se a gente substituir o meu y aqui por t, a gente vai ter menos 4x mais 2t igual a 0, ou a gente vai tirar direto, então, que o meu x vai ser igual a menos 2t dividido por 4, ou seja, meio t. Como a minha solução ela é da forma xy, o meu x vale meio t e o meu y vale 1t. Se eu puser esse t em evidência, a gente vai ter t que multiplica 1 meio vezes 1. E aí a gente acha, então, que esse daqui é o outro autovetor dessa matriz que está associado a este alto valor que está aqui. Na verdade, todos os múltiplos desse vetor aqui, 1 meio e 1, são autovetores dessa matriz A. E o que é que isso significa, então, voltando ao problema original? Que quando eu multiplicar o primeiro autovetor que eu encontrei, que é o vetor, ou todos os múltiplos desse vetor aqui,
multiplicados por essa matriz e todos os múltiplos desse vetor aqui multiplicados por essa matriz vão ter como imagem um múltiplo dele. E quanto que vai ser o múltiplo dele? Nesse caso aqui, eu vou ter menos uma vez esse valor, e nesse caso aqui eu vou ter 5 vezes esse valor após passar por essa transformação. Mas, o que é, além de vocês entenderem qual é o conceito de alto valor e alto vetor, a gente precisa determinar, então, como encontrar esses autovalores e autovetores para qualquer matriz. E vocês devem ter percebido que só faz sentido falar nisso quando a gente está tratando de matrizes quadradas, porque se eu estou tratando de matrizes que não são quadradas, como no primeiro caso, no primeiro exemplo que eu dei na aula de hoje, deixa eu fechar minhas folhas aqui, a gente tinha um exemplo de uma matriz que era 3 por 2, nós tínhamos esse exemplo aqui, não tem como resultado dessa transformação ser um múltiplo desse vetor, porque aqui como entrada eu tenho um vetor do R3 e como saída eu tenho um vetor do R2. Então só faz sentido falar em autovalores e autovetores quando eu estou trabalhando com transformações que vão da mesma dimensão para a mesma dimensão, ou seja, do Rn para o Rn. Mas então, a gente precisa ter um passo a passo para encontrar os autovalores e autovetores. Como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa é encontrar o determinante de A menos lambda vezes a matriz identidade igualar isso a zero. Aí, depois a gente vai cair num polinômio característico. Segundo, então, resolver o polinômio característico. E aí, quando a gente resolver esse polinômio característico, a gente vai obter lambda 1, lambda 2, lambda 3, quantos lambdas eu achar necessário. Se for uma matriz 2 por 2, vai ter no máximo 2. Se for 3 por 3, vai ter no máximo 3. E assim por diante. No terceiro passo, a gente precisa substituir todos os lambdas nessa equação que está aqui, em A menos lambda I vezes o vetor V igual a zero. E com isso, encontrar um V1, V2, V3 até um vetor Vn. E aí, isso daqui, então, vão ser os autovalores, isso aqui vão ser os autovetores. E que cada autovetor vai ter um autovalor associado, ou do contrário, cada autovalor vai ter um autovetor que está associado a ele. Nessa parte do vídeo, a gente vai determinar os autovalores e os autovetores dessa matriz aqui. Para isso, a gente só precisa lembrar desses passos que estão aqui. Primeira coisa, então, é encontrar o determinante da matriz A menos lambda vezes a matriz identidade. Então, a primeira coisa é encontrar o det de A menos lambda vezes a matriz identidade igualar isso a zero. E aí, então, nós vamos ter o determinante da matriz A, que é 4, 12, 12 e menos 3, menos lambda vezes a matriz identidade, que é 1, 0, 0, 1, e isso aqui precisa ser igual a zero. Claro que isso aqui vocês podem calcular fora primeiro, né, se acharem que é mais conveniente. Então, nós temos o determinante de 4 menos 1 lambda, isso vai ser 4 menos lambda, aqui vai ser 12,
12 menos 0 lambda é 12. E menos 3 menos 1 lambda é menos 3 menos lambda. Isso tudo precisa ser igual a 0. Agora, precisamos calcular o determinante dessa matriz, então nós vamos ter 4 menos lambda, que multiplica menos 3 menos lambda, e aí menos a diagonal secundária, que é menos 144, isso igual a 0. Aí, multiplicamos, então aqui nós vamos ter menos 12, menos 4 lambda, mais 3 lambda, mais lambda ao quadrado, menos 144, igual a 0. Colocando isso aqui em ordem, nós vamos ter lambda ao quadrado, menos 1 lambda, menos 156, igual a 0. Para resolver isso aqui, continuar desse lado, nós precisamos encontrar dois números que multiplicados dão menos 156 e que somados dão 1. A diferença entre esses dois números precisa ser 1. Então, esses dois números vão ser 12 e 13. E a gente precisa decidir qual deles vai ser negativo, né? Porque isso aqui é negativo, então vai ser o 12. Então, nós vamos encontrar um lambda 1 que vai ser igual a menos 12 e um lambda 2 que vai ser igual a 13. Então, aqui a gente encontrou qual é o resultado desse determinante e encontrou dois autovalores. Agora, a gente precisa ir para o próximo passo. O próximo passo é fazer A menos lambda vezes a matriz identidade multiplicado pelo vetor V. Isso tem que dar 0 para os dois lambdas que nós temos. Agora, a gente está indo, então, para o terceiro passo. Então, neste passo, eu vou pegar a matriz A. Eu vou primeiro escolher qual é o lambda que eu estou trabalhando. Nesse caso, eu estou trabalhando com o meu lambda 1 igual a menos 12. Então, nós temos A menos lambda identidade vezes V igual a 0. A matriz A é essa. Menos lambda vezes a identidade, nesse caso vai ser menos 12 vezes a matriz identidade, que é 1, 0, 0, 1. Isso tudo multiplicado pelo vetor V, que é xy, tem que dar 0. Então, eu vou até fazer mais um passo aqui. Espero que esse vídeo não fique muito longo. Aqui a gente vai ficar com 12 positivo, né? Ou melhor, menos 12. Aqui a gente vai ter menos 12, 0, 0 e menos 12. Tudo isso multiplicado por xy vai dar o vetor nulo. Então, nós vamos ter aqui 4 menos 12, isso é 4 mais 12, dá 16. 12 menos 0 dá 12. 12 menos 0 dá 12. E 3 menos 12, isso vai dar menos 3 mais 12, que é 9. Fecha parêntese aqui, multiplicado por xy, isso vai precisar dar 0. Para resolver esse sistema aqui, eu vou precisar escalonar esta matriz. Então, vou fazer em vermelho a parte de escalonamento da matriz. Só copiar essa matriz para cá, 16, 12, 12 e 9. E para eu zerar esse valor que está aqui embaixo,
eu posso fazer menos 12 sobre para ficar mais fácil e para eu não precisar pensar tanto, vou transformar isso aqui em 1. Então, eu vou pegar a linha 1 e vou multiplicar por 1 sobre 16. Então, nós vamos ficar com 16 sobre 16 dá 1 e 12 sobre 16, que eu não vou me preocupar em simplificar. E aqui embaixo eu vou ficar com 12 e 9. E aí, nós vamos ficar aqui, então, para zerar esse valor, menos 12 vezes a linha 1, mais a linha 2, e substituir a linha 2. Aqui eu vou ficar com 1, e aqui eu vou ficar com 12 sobre 16. Menos 12 vezes 1 mais 12 dá 0. Menos 12 vezes 12 dá menos 144. Dividido por 16 dá menos 9. Mais 9 dá 0. Então, deixamos a nossa matriz na forma de escada. Dessa matriz na forma de escada e da última linha especialmente, a gente tira que 0y é igual a 0, ou seja, eu vou dizer que o meu y é livre, né? É um valor t qualquer. Da linha de cima, a gente tem que 1x mais 12 sobre 16y é igual a 0. Como o meu y vale t, então x vai ser igual a menos 12t sobre 16. Sabendo, então, que a minha solução ela é do tipo xy, a gente vai ter que o meu x é menos 12 sobre 16t e que o meu y vale t. Posso colocar esse t em evidência e vou ficar com menos 12 sobre 16 e 1. Ou seja, o primeiro autovetor que eu encontrei é o autovetor menos 12 sobre 16 e 1. Lembra que, então, todos os múltiplos desse autovetor vão ser autovetores dessa matriz. Então, outra forma que eu poderia representar isso aqui seria representar ele somente com números inteiros. Então, se eu multiplicar esse vetor aqui todo por 16, eu posso ter um vetor T1 que vai ser menos 12 e 16. Então, esse vetor aqui ou esse vetor aqui representam exatamente o mesmo, né? Ou, na verdade, eles são múltiplos. Como todos os múltiplos dele vão ser autovetores, então eu posso escrever o primeiro autovetor dessa forma. Aí, eu preciso fazer agora o mesmo processo para quando o meu lambda 2 for igual a 13. Ou seja, pego A menos lambda vezes a matriz identidade, multiplico pelo vetor V, isso tem que dar 0. A matriz A, 4, 12, 12 menos 3, menos o lambda, que é 13 nesse caso, multiplicado por 0, 0, 1, que é a matriz identidade, vezes o vetor xy, isso tem que dar 0. Aqui nós vamos ter 4 menos 13, isso vai dar menos 9. Aqui nós vamos ter 12 menos 0, 12. Aqui nós vamos ter 12 menos 0, 12. E menos 3 menos 13, isso vai dar menos 16. Multiplicado por xy, precisa dar o vetor nulo. Vou precisar resolver esse sistema aqui. Para resolver esse sistema, eu já vou multiplicar direto a linha de cima por menos 1 nono. Então, aqui eu vou ficar com 1.
E aqui eu vou ficar com menos 12 sobre 9, porque é mais interessante que isso aqui seja 1, e a de baixo eu vou deixar igual. Para zerar esse valor que está aqui, eu vou fazer menos 12 vezes a linha 1 mais a linha 2. Eu vou continuar isso aqui em cima. A linha de cima vai continuar igual, 1 menos 12 sobre 9. Aqui vai dar 0. E aqui nós vamos ter menos 12 vezes 12 dá menos 144, dividido por 9 dá menos 16. Ou melhor, dá mais 16, porque é negativo com negativo. E mais 16 menos 16 vai dar 0. E vocês devem ter percebido que em todos os casos a gente vai chegar em um sistema indeterminado para resolver. Da última linha a gente tira aqui 0y é igual a 0, então o meu y vai receber um valor t qualquer. Da primeira linha a gente tem que um x mais, na verdade, menos 12 sobre 9y é igual a 0. Uma vez que o meu y ele vale t, então o meu x vai ser 12 sobre 9 vezes t. A minha solução é do tipo xy, então o x vale 12 nonos de t e o y vale t. Posso colocar esse t em evidência, então nós vamos ter 12 sobre 9 e 1. Eu posso multiplicar tudo isso aqui por 9 para colocar isso aqui como um número inteiro. Então, eu vou ter 12 aqui e 9 aqui. Portanto, o segundo autovetor que eu encontrei é este autovetor aqui. Então, para esse exemplo, a gente encontrou dois autovalores, que são lambda 1 e lambda 2, que são menos 12 e menos 13. Para cada um deles, a gente encontrou um autovetor. O primeiro foi o menos 12 e 16, e o segundo foi o... Perdi minha folha. 12 e 9. Para finalizar, eu vou fazer com vocês um exemplo que envolve, então, uma transformação de R3 em R3, para a gente, enfim, ter um exemplo desse tipo de transformação e não somente das do R2. A gente tem uma transformação que está escrito nessa forma algébrica. Para a gente encontrar os autovalores e autovetores dessa transformação, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é escrever ela na forma matricial. Para eu escrever ela na forma matricial, eu preciso lembrar que eu tenho que encontrar quais são as transformações dos vetores 1, 0, 0 e colocar isso na primeira coluna, depois a transformação do vetor 0, 1, 0 e depois a transformação do vetor 0, 0, 1 e escrever uma matriz que vai ter então todas essas transformações. Bem, essa matriz A, ela vai ser composta, então, na primeira coluna pela transformação desse vetor, onde o x vale 1 e o y e o z vale 0. Então, nós vamos ter menos 1, 2 e 2 na primeira coluna. Na segunda coluna, o y vale 1 e os demais valem 0. Então, nós vamos ter 2, 2 e a terceira, menos 1. E a transformação desse vetor vai ser 2, menos 1 e 2. Então, essa daqui é a matriz que representa essa transformação. Para a gente encontrar os autovalores e autovetores, vamos precisar, então, no primeiro momento, encontrar aqui o determinante da matriz A menos lambda vezes a matriz identidade precisa ser igual a 0. Nesse caso, nós temos que o determinante da matriz A, que é essa daqui, menos 1, 2 e 2, 2, 2 e menos 1, 2 menos 1 e 2, menos
lambda, que é o valor que eu quero descobrir, vezes a matriz identidade, que agora precisa ser de ordem 3. Isso tudo precisa ser igual a 0. Então, vou calcular o determinante desta matriz aqui. Lambda vezes essa matriz vai ser lambda nessas entradas e as outras vão ser todas 0, né? Então, nós vamos ter menos 1 menos lambda aqui, 2 e 2, depois 2, 2 menos lambda, porque eu tenho um lambda aqui, e menos 1, e depois 2 menos 1 e 2 menos lambda. E esse determinante precisa ser igual a 0. Vou até tentar aproveitar bem esse espaço, porque para calcular esse determinante aqui, a gente vai ter um pouquinho de trabalho, né? Eu vou calcular esse determinante utilizando a regra de Sarri. Na regra de Sarri, eu vou pegar a matriz original, vou copiar ela aqui. E aqui do lado, eu vou escrever novamente as duas primeiras colunas. E, para resolver, eu sei que esse determinante precisa ser igual a 0. A gente vai precisar multiplicar essa primeira coluna primeiro. Vou tentar marcar ela aqui de verde, eu acho. Lembra que esta daqui é a diagonal principal. Então, nós vamos ter menos 1 menos lambda, que vai multiplicar 2 menos lambda, que vai multiplicar 2 menos lambda. Mais, agora, isso que nós temos aqui. 2 vezes menos 1 vezes 2, isso vai dar menos 4. Mais, agora, esta diagonalzinha aqui, que é 2 vezes 2 vezes menos 1, que também vai dar menos 4. Agora, menos, eu vou colocar tudo na segunda linha para ficar mais fácil. 2 vezes 2, isso vai dar 4, que multiplica 2 menos lambda, então é essa diagonalzinha aqui. Depois, 1 vezes 1 vai dar 1, que vai multiplicar menos 1 menos lambda. 2, depois essa diagonal, né? 2 vezes 2 dá 4, que vai multiplicar 2 menos lambda. E aí, tudo isso precisa ser igual a 0. Eu posso substituir isso aqui por colchetes para ficar mais fácil, né? E aí, eu vou precisar resolver essa equação, que talvez não seja muito fácil de resolver. Primeiro, eu preciso fazer essa multiplicação aqui. Eu posso perceber que isso aqui é um quadrado perfeito, então eu vou deixar o menos 1 menos lambda aqui e vou multiplicar por isso aqui, que é 4 menos 4 lambda mais lambda ao quadrado dos produtos notáveis, né? Então, isso aqui eu resolvi aqui. E aqui eu tenho menos 4, isso dá menos 16. Menos, agora abro parênteses, 4 vezes isso aqui vai dar 8 menos 4 lambda. 1 vezes isso aqui vai dar menos 1 menos lambda. E 4 vezes isso aqui vai dar mais 8 menos 4 lambda. E tudo isso precisa ser igual a 0. Não sou muito bom em organizar o espaço, não é mesmo? Dando continuidade, agora eu vou multiplicar esse parêntese por esse parêntese. Então, aqui nós vamos ficar com menos 1 vezes 4, menos 4, menos 1 vezes 4 lambda positivo, e menos 1 vezes lambda ao quadrado, menos lambda ao quadrado. Agora, lambda vezes tudo isso aqui, isso vai ficar menos 4 lambda, mais 4 lambda ao quadrado, menos lambda ao cubo, menos 16. E aí, vou juntar o que dá de juntar aqui dentro dos parênteses. Menos 8 mais 8, 16. Menos 1, 15. Menos 4, menos 1, menos 4. Menos 9 lambda. E isso tudo igual a 0. Vou tentar colocar isso aqui de uma forma... Opa, aqui faltou era lambda ao cubo, né? Porque era lambda ao quadrado vezes lambda. Começar a organizar isso aqui. Então, vou colocar esse lambda ao cubo aqui, negativo. Eu tenho 1 lambda ao quadrado aqui. Mais 4 lambda ao quadrado aqui. Então, nós vamos ficar com 3 lambda ao quadrado, né? Agora, o que é lambda? Nós temos 4 lambda aqui e menos 4 lambda aqui. Então, a gente pode simplificar isso.
E aqui a gente tem menos 9 lambda, então, mais 9 lambda. Agora, o que é número? Aqui nós temos menos 4, menos 16, isso dá menos 20. Menos 20, menos 15, isso vai me dar menos 35. Só que alguma coisa não está certa. O que não está certo é que quando eu somei esses dois valores aqui, não dá 16, né? Dá 8. Então, isso aqui não é 16, isso aqui é 8. E menos 4 menos 8 dá menos 12, menos 15, menos 27. Isso tudo precisa ser igual a zero. E aí, professor, como é que resolve essa equação? Ou você usa alguma técnica de resolução de equação de terceiro grau. Eu tô vendo que esses números aqui são múltiplos de 3, então provavelmente o 3 vai ser uma solução para essa equação, porque a partir do momento que eu encontro uma solução para essa equação, eu posso transformar isso numa equação do segundo grau e resolver isso. Se você não lembra como resolver esse tipo de equação, elas podem ser resolvidas utilizando o Octave, por exemplo, ou uma Wolfram Calculator da vida aí na internet. Verdade, é um pouquinho demorado para resolver isso, então a gente vai ter que o meu lambda 1, ele vai ser igual a 3, o meu lambda 2 também vai ser igual a 3, e o meu lambda 3 vai ser igual a menos 3. Então, estes daqui são os meus autovalores para essa matriz. Na verdade, a gente está vendo que esses dois valores aqui são iguais. Então, a gente diz que o lambda 1 igual a 3, ele tem multiplicidade 2. E quando a gente for encontrar os autovetores, a gente não vai precisar fazer duas vezes a mesma coisa, né? Porque a gente vai ter o mesmo sistema. Então, a segunda coisa que a gente precisa fazer, então, é para o meu lambda 1 igual a 3, a gente tem que pegar a matriz A menos lambda vezes a matriz identidade multiplicado pelo um vetor V, precisa dar 0. Vou deixar isso aqui. A matriz A é essa matriz que está aqui. Menos 1, 2 e 2. 2, 2, menos 1. 2, menos 1 e 2. Menos lambda vezes a matriz identidade. A gente já viu que é isso que está aqui, né? Então, vai ser lambda 0, 0, 0, lambda 0 e 0, 0, lambda. Tudo isso aqui, essa subtração, multiplicado por XYZ, que é um autovetor do terceira dimensão, tem que dar 0. Então, nesse caso aqui ainda, o meu lambda, ele vale 3. Então, eu já poderia substituir diretamente esses valores aqui por 3 para fazer essa subtração entre as matrizes. Então, nós vamos ter menos 1 menos 3, isso vai dar menos 4, 2 e 2. 2 aqui, 2 menos 3, isso vai dar menos 1 e menos 1. Depois, aqui nós vamos ficar com 2, menos 1 e 2 menos 3, menos 1. Que multiplica x, y, z, precisa dar 0. E aí, a gente precisa resolver esse sistema. Para resolver esse sistema, a gente pode perceber o seguinte, que quando essas duas linhas aqui, elas são múltiplas dessa linha aqui, ou essa linha é múltipla dessas duas. Então, se vocês escalonarem essa matriz, vocês vão chegar exatamente nesta matrizinha aqui, certo? E se vocês, nessa matriz aqui, da última linha a gente tem que 0z é igual a 0, então eu vou dizer que o meu z vai receber um valor t qualquer. Dessa linha de cima aqui, se a gente estivesse fazendo a reto substituição, a gente teria que 0y mais 0z é também igual a 0. Então, a gente pode dizer que o meu y também é uma variável livre, que eu vou chamar de s. E da primeira linha, a gente tem que menos 4x mais 2y mais 2z é igual a 0. Substituindo o meu y por s e o meu z por t, a gente vai ter que o x ele vai ser igual a menos 2s menos 2t dividido por menos 4. Como a minha solução
ela é uma solução do tipo x, y, z, a gente tem que o x é menos 2s menos 2t dividido por 4, que o y vale s e que o z vale t. E aí, o que eu vou fazer agora é colocar esses valores de s e de t em evidência. Se eu puser o meu s em evidência, esse s vai multiplicar menos 2 quartos e 1 e 0, mais um t que eu coloco em evidência vai multiplicar menos 2 quartos e 0 e 1. Então, nesse caso, eu vou encontrar para o alto valor 3, eu vou encontrar dois autovetores, que são esse autovetor aqui e este autovetor que está aqui, para este alto valor. Eu preciso fazer agora a mesma coisa, só que quando eu tenho um alto valor igual a menos 3. Então, para um lambda 3, nesse caso, que é igual a menos 3, a gente vai ter que seguir os mesmos passos anteriores. Vou precisar pegar a matriz A menos lambda vezes a matriz I multiplicado pelo vetor V, isso tem que dar 0. Então, a matriz A menos o lambda, que é menos 3, vezes a matriz identidade, que é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Percebam que eu estou representando isso aqui de uma vez, eu estou multiplicando direto, outra vez eu estou deixando. Mas a ideia é sempre a mesma. E a gente vai precisar resolver este sistema. Eu sugiro que vocês façam esses cálculos, mas aqui eu vou ficar com menos 1 mais 3, isso dá 2, 2 e 2. Aqui eu vou ficar com 2, 2 mais 3 vai dar 5, 0. Aqui eu vou ficar com 2, menos 1 e 5. Tudo isso multiplicado por x, y, z. Tem que dar o vetor nulo. Preciso resolver esse sistema agora. Para resolver esse sistema, eu vou ter que zerar esses dois valores que estão aqui embaixo. Para zerar esses dois valores, eu sei que eu posso fazer menos a de cima mais cada uma delas, né? Então, eu vou dar uma acelerada nesse processo. Menos isso mais isso dá 0, menos isso mais isso dá 3 positivo, menos isso mais isso dá menos 2. Menos isso mais isso dá 0, menos isso mais isso dá menos 3, menos isso mais isso dá 3 positivo. Agora, eu preciso zerar este valor que está aqui. Para zerar esse valor, nós podemos somar a linha 3 com a linha 2. Opa, aqui eu copiei uma coisa errada. Eu acho que era menos 1 menos 0 dá menos 1. E aí, quando eu faço menos isso mais isso, aqui vai dar menos 3. E aí, quando eu somar essas duas linhas, nós vamos ter 0, 3 e menos 3, 0, 0 e 0. A gente sempre vai ter um sistema indeterminado nesse caso, e é por isso que eu sabia que tinha alguma coisa errada. Da última linha, nós temos que 0z é igual a 0, ou seja, o meu valor z vai receber uma variável t qualquer. Dessa linha aqui, nós temos que 3y menos 3z é igual a 0, então 3y é igual a 3t, ou ainda y é igual a t. E por último, nós temos que 2x mais 2y mais 2z, da linha de cima, também é igual a 0. Como o meu y vale t, o meu z também vale t, a gente vai ter isso. Isso aqui vai dar 4t, passa para o outro lado, menos 4t. Então, o meu x vai ser menos 4t dividido por 2, ou seja, o meu x vai ser menos 2t. A minha solução é do tipo x, y, z, e isso vai ser igual ao x, que é menos 2t, o y, que é t, e o z, que é t, ou ainda t, que multiplica menos 2, 1 e 1. Portanto, este daqui é o terceiro autovetor dessa matriz. E aí, a gente encontrou, então, todos os autovalores e todos os autovetores para esta matriz aqui. Lembrando que, para essa matriz, eu encontrei estes dois autovetores. Para esse autovalor, eu encontrei esses dois autovetores. E para quando eu tinha o autovalor igual a menos 3, eu encontrei este autovetor.
E com isso a gente encerra essa aula e o que é que precisa ficar dessa aula? Primeiro, o conceito geométrico de o que é um alto valor e o que é um alto vetor. Então, primeiramente, se a gente pensar no plano, se eu tenho um vetor V, esse vetor passa por uma transformação e depois dessa transformação eu tenho um múltiplo desse vetor, então a gente diz que isso aqui é um alto vetor, esse vetor V que é transformado em um múltiplo é chamado de alto vetor, e esse fator que indica o quanto ele vai ser transformado para mais ou para menos é um alto valor. Quando esses autovalores são positivos e maiores do que 1, significa que o vetor que está sendo transformado ele vai ser multiplicado e vai ficar maior. Quando ele é positivo e menor do que 1, significa que esse vetor ele vai encolher. E se ele for negativo, ele vai trocar de direção e vai ser encolhido ou esticado se os valores em módulo forem maiores do que 1 e menores do que menos 1. Então, essa é a definição geométrica do que é um alto valor e um alto vetor. E, por último, a gente viu como determinar ou como encontrar esses autovalores e autovetores para uma matriz. E para fazer isso, a gente precisa, ou a gente pode, seguir esses passos aqui. Primeiro, que o determinante da matriz de transformação menos lambda vezes a identidade tem que dar 0. Quando a gente calcular esse determinante, a gente vai encontrar um polinômio, que é chamado de polinômio característico da matriz. Quando a gente encontra as raízes desse polinômio, a gente resolve esse polinômio, a gente encontra os autovalores. Para cada autovalor, eu vou precisar substituir nessa equaçãozinha aqui e encontrar, então, quais são os autovetores desta matriz. Qualquer dúvida, não esqueçam de me consultar nos canais que a gente tem para conversar.